João 14, verso 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser, ou senão por mim. Muitas pessoas falam assim: todos os caminhos levam a Deus. Todas as pessoas vão se encontrar com Deus, credos, incrédulos, religiosos ou não. Todas essas pessoas vão se encontrar. Aquela pessoa que nunca seguiu o caminho de Deus, aquela que se desviou, aquela que foi até o fim, todas se encontrarão com Deus. Mas eu não quero me encontrar com Deus de qualquer jeito. Eu quero ser recebido pelo Pai que está no céu. Quem também quer? Então Jesus está mostrando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se quer encontrar com o Pai do melhor jeito, venha por mim. Quem crê nessas palavras do Senhor Jesus? Então eu vou reler o versículo 6, as palavras de Cristo, e você repete, bem alto, bem forte, em bom som e alta voz. Vamos lá. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. É o único caminho, é o único método, querido. Existem pessoas que às vezes falam assim: morreu, pastor, mas era tão bom, vai estar com Deus no céu. E aí às vezes fazemos essa pergunta, né? Às vezes não fazemos porque já entendemos o que está acontecendo. Então essa pessoa tinha fé em Jesus. Não, só faltava isso. Se faltar Jesus, falta tudo, querido. Então nós temos até que perder essa mania. A pessoa já faz isso e aquilo, só falta Jesus. Então falta tudo, meu caro. Falta tudo. Eu tenho certeza que você quer se encontrar com o Pai do melhor jeito possível. Eu tenho certeza que você quer estar na porta do céu com o seu nome escrito no livro da vida e do Cordeiro. Não tem outro jeito, tem que ser por Jesus. Amém? Feche os teus olhos, por favor. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, a Tua palavra vai ser pregada, e a Sua palavra não pode mentir, não pode voltar atrás, e a Sua palavra não envelhece. A Tua palavra se renova, e como é bom aprender e também lembrar que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, e que não há outro melhor jeito do que se encontrar com o Pai, se não for por Cristo. Então, Senhor, assuma o Teu lugar aqui neste altar, e envia a Tua palavra com poder e autoridade, e que a Tua palavra vá, e a Sua palavra produza o fruto, o resultado, em nome do Senhor Jesus. E quem crê, diga amém, diga graças a Deus, e vamos aplaudir bem forte a Jesus, vamos aplaudir o Espírito Santo, amém? Por favor, se assente, por favor, pode se assentar. Minha gente, muitas pessoas encontraram Jesus e elas não conseguiram encontrar esse caminho. O Filipe, que era discípulo, expulsou o demônio, curou enfermos. Ele chega a dizer para Jesus: mostra o Pai que nos basta, mostra-nos o Pai. E aí Jesus chega e diz para ele: eu tenho andado com vocês há tanto tempo, e você ainda está perdido no caminho, meu filho. Ou seja, mesmo a pessoa que é discípula de Jesus, ou que vá na igreja, como nós estamos fazendo aqui agora, pode ser que haja entre nós pessoas que ainda não encontraram esse caminho, não encontraram essa verdade e não encontraram essa vida. E mesmo que frequentem a igreja e que estejam bem perto de Jesus por causa das palavras, do louvor, a pessoa ainda está: meu Deus, eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer o caminho.
As pessoas às vezes ouvem outras falando de Jesus com tanta propriedade, e elas não conseguem entender. Nós temos falado nos últimos dias bastante, que quanto mais você entende o reino dos céus, mais você quer entregar do que quer receber. Porque Jesus explicou que no reino de Deus, melhor coisa é dar do que receber. Porque uma pessoa, quando ela encontra Jesus e a salvação, ela sabe que agora não tem mais motivo que aprisione ela. Não tem mais nada que seja capaz de prendê-la mais naquele jugo, porque muitos que encontraram esse caminho, a verdade e a vida, antes estavam aprisionados pelos demônios. O Evangelho mostra que nem todos, ou todas também, como nós vamos conferir, nem todos se tornaram discípulos de ficar 24 horas com Jesus. Mas eles estavam 24 horas com Deus. E quando eu digo de estar 24 horas com Jesus, eu estou falando da pessoa de Jesus. Mas todos eles estavam 24 horas com a salvação e com a liberdade que Cristo já tinha dado a elas. Veja comigo este exemplo em Lucas 8. Por favor. Evangelho de Lucas, capítulo 8. Eu quero ler com você o versículo 1 em diante, tá? Lucas capítulo 8, versículo 1. E aconteceu depois disso, que andava de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o que, gente? Evangelhos são boas novas do reino. Talvez para você hoje o evangelho está de Mateus para frente, mas aquele povo só tinha o Antigo Testamento, e cá entre nós, boa parte das pessoas que leem o Antigo Testamento até hoje, leem e não entende nada. Verdade ou não é? Alguém aqui já leu e ficou um pouco confuso? Meu Deus, mas que lâmpada é essa? Que véu era esse, né? Que profecia era essa? Porque o Novo Testamento é a luz. Já o Antigo Testamento nós chamamos de sombra, onde nem tudo está claro. Então Jesus vinha explicando o que Moisés fez, o porquê fez. Esse era o Evangelho de Jesus, o Evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, de corpo presente, tá? Porque Jesus está pregando o Evangelho com o corpo físico também. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, por exemplo, Maria, chamada Madalena, do qual saíram quantos demônios, gente? Você consegue entender o quão perturbador pode ser a vida, quão perturbador pode ser a vida de uma pessoa que mora com 7 demônios, que vive, que dorme, que acorda, e muito provavelmente esta Maria Madalena se tornou uma mulher que se prostituía, porque os demônios fazem assim. Ele te faz ficar escravo do pecado, porque o pecado é a brecha para ele entrar. Então não adianta a pessoa falar, ora na minha cabeça, enquanto ela não estiver livre do pecado. Você ora aqui, expulsa um aqui. Se a pessoa não tem uma vida com Deus quando sai, o que é que acontece segundo as palavras de Jesus? Voltam outros mais fortes. Mais 7, né? Será que essa mulher um dia não foi liberta e voltou para o pecado e aí voltaram mais 7? Talvez sim. Talvez sim. Mas agora ela encontrou Jesus e ela está liberta. Ela tem uma paz agora e uma certeza que ela tem que manter aquela paz muito grande. Qual é o sinal de uma pessoa que encontrou o caminho, a verdade e a vida? Pastor,
o sinal é que a pessoa vai para a igreja. O Judas Iscariotes ia. O Filipe que pergunta, mostra-nos o Pai que nos basta, também estava com o próprio Cristo, hein? Eles ouviam as melhores pregações. Tem gente que ouve 5, 6 pregações no dia, não absorve nada, não põe em prática. Só ouvir pregação nem sempre salva a vida da pessoa, porque a pessoa tem que atender aquilo. E ouvir pregação, por exemplo, é ouvir o que Deus quer de você. Então você tem que ouvir e praticar. Ouvir e não praticar torna você um infiel, porque Deus falou e você não obedeceu. Dizer que faz parte, agora eu sou evangélico, não significa que você encontrou o caminho, a verdade e a vida. Tem um monte de gente famosa que diz ter encontrado Jesus, até se batizou no Rio Jordão e continua cantando prostituição, continua bebendo e incentivando outras pessoas a beberem, as músicas ainda falando de traição, as novelas ainda fazendo coisas terríveis, enfim. Isso não quer dizer nada, até porque, para fingir que é uma pessoa de Deus, você já viu algum ator atuando? A pessoa pode atuar que é um discípulo de Jesus e ela pode ter uma outra vida totalmente errada. Tem gente que não está percebendo, mas ainda não encontrou o caminho, a verdade e a vida, porque ainda não tem a disposição de servir. Maria Madalena é uma das muitas mulheres curadas de demônios, e a Bíblia usa curar, porque ter um demônio na vida é uma doença, é uma chaga. Imagina 7, a doença dela estava se agravando, uma vida errada que ela não tinha mais força, até que veio Jesus, a luz do mundo, e ela começou a trilhar esse caminho, ela conheceu essa verdade, e agora ela tem vida. Agora ela tem vida. Então, se ela encontrou Jesus por completo, ela não pode mais ficar de braços cruzados. Quem encontrou o caminho, a verdade e a vida, não precisa ser consagrado a obreiro. A pessoa começa a ter o desejo de servir ao Senhor. Nem todo mundo vai servir do mesmo jeito. Essas mulheres, boa parte delas, não poderiam largar tudo e seguir Jesus, até porque não seria um bom testemunho. Largar o marido para seguir Jesus e mais 12 discípulos homens, não seria de boa fama. Então elas decidiram servir como podiam. Por favor, versículo 3. E Joana, mulher de Cusa, está vendo? Ela tem um marido, e o marido dela tem uma grande função, é procurador de Herodes, ou seja, fala em nome de Herodes. E Susana e muitas outras que o serviam com as suas fazendas. Aqui nessa Bíblia que eu estou usando hoje está com os seus bens, que é a mesma coisa. Imagina uma pessoa que diz assim: pastor, eu encontrei o caminho, a verdade e a vida, mas a pessoa nem o dízimo devolve, nem o dízimo dela serve. E eu não sei você, mas para mim o dízimo se torna uma coisa fácil quando a pessoa realmente teve o encontro com Jesus. Principalmente quem teve uma vida de vício, principalmente quem teve uma vida de prostituição, de bebida, de noitada, porque a pessoa percebeu a limpeza que aconteceu. Nós ainda possuímos as nossas lutas, minha gente, mas agora é tudo diferente, porque o maior está conosco. Há uma certeza de uma fonte que vai jorrar até a vida eterna, e o que há de mais precioso está aqui no vaso de barro. Então quem encontrou o caminho, a verdade e a vida, vai se dispor para servir Jesus como pode. Quem não encontrou, tem dificuldade em servir. Quem não encontrou diz assim: mas o que vão me dar em troca? Ninguém faz nada por mim, ninguém dá nada de graça. Essas mulheres, boa parte delas, Joana, por exemplo,
Susana, elas não poderiam largar os seus esposos, que testemunho seria? Mas elas podem servir. Maria Madalena foi liberta de 7 demônios, porque ela encontrou em Jesus a verdade. E quem encontra a verdade se liberta. Lembra o que disse Jesus para os judeus que criam nele? Se vós permanecerdes em minhas palavras, verdadeiramente sereis os meus. Não é permanecer na igreja, tá? Tem que vir à igreja, mas tem que permanecer nas palavras de Jesus. Porque quando você conhece as palavras de Jesus, a verdade te confronta, mas a verdade te liberta. A verdade te desafia, mas a verdade te salva. A verdade mostra o seu lado mais obscuro, mas é essa verdade que faz a luz de Deus brilhar em você. É essa verdade que nós precisamos. Nós não precisamos de uma palavra que diz assim: Deus vai te abençoar de qualquer jeito. Fique esperando o tempo de Deus. Não, nós precisamos de uma verdade que mostre o pecado, que mostre o erro. Nós precisamos ouvir aquilo que verdadeiramente vai nos libertar, porque se Jesus liberta uma vez, você nunca mais vai precisar de processo de libertação. Tem gente que fala assim: estou num processo de libertação. Está num processo de má vontade, só se for. Porque quem está decidido a encontrar Jesus, é liberto na mesma hora. Me diga qual o processo de libertação o gadareno, com muito mais do que 7 demônios, participou. Os demônios na mesma hora deixaram um por um, e ainda foram para uma manada de 2.000 porcos. Uma legião completa foi expulsa, e ele saiu de lá, e lembra o que ele queria fazer depois? Servir. Eu quero servir, Senhor, eu estou liberto. Tem gente que fala assim: eu não sei qual é meu chamado. Quem quer servir não está preocupado com o chamado. Quem quer servir não está preocupado com cargo na igreja, com o uniforme da igreja. Eu quero uniforme para servir. Quem quer servir, serve. Quem quer servir não quer ser visto, quer servir aquele que vem em secreto. Pode perceber que todos os que foram libertos de verdade, não por aparência, quiseram servir. Lembra daquele homem cego de nascença? O que importa é que Jesus me curou, eu quero servir a Ele, agora eu vou adorá-lo. Eu era cego, agora eu vejo, e se agora eu vejo, eu vou servi-lo. Se quem teve uma vida totalmente endemoniada, agora tem uma vida de libertação, tem um ano transbordante chegando para você. Começa a servir o reino de Deus e o próximo como a ti mesmo, porque Deus vai honrar essa sua fé. E se você já participou da libertação de Deus, abra comigo em João mais uma vez, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8. O versículo é o de número 36, para mostrar a você que não existe esse negócio de libertação por prestação, tá? Olha o que está escrito: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Maria Madalena, nunca mais você vai voltar a ter 7 demônios. A doença não vai mais voltar. A miséria não vai mais voltar. O pensamento de morte não vai mais voltar. A perturbação noturna não vai mais voltar. A maldição hereditária foi quebrada e nunca mais ninguém na sua família vai passar por isso, porque se o Filho liberta, você é verdadeiramente livre, e livre para servir com liberdade ao Senhor. Está livre deste mal. Foi curado. Maria Madalena viveu uma experiência tão extraordinária, que diferente das outras mulheres que tinha marido, tinha posição,
A Maria Madalena não se reinseriu na sociedade, porque ela era uma mulher chamada como uma mulher da vida. E você sabe que Deus perdoa, mas boa parte das pessoas no mundo não perdoa. Talvez a maioria das pessoas não perdoam de verdade, até quem frequenta igreja. Até quem frequenta, e eu digo frequenta igreja e não salvo, porque quem é salvo perdoa, sim ou não? E quem é salvo sabe que nas mãos onde abundou o pecado, superabundou a glória e a graça de Deus. Por isso que a pessoa perdoa, porque ela fala: Jesus fez isso comigo, pode fazer isso com qualquer pessoa, mesmo que seja um ladrão na cruz. Maria Madalena foi tão salva e ela trilhou tanto esse caminho, a verdade e a vida, que Jesus poderia ter escolhido um dos 12. Ou se nenhum dos 12 fosse digno, Jesus poderia ter escolhido um anjo do céu para anunciar que ele estava vivo. Mas a morte de Jesus fez com que muitos discípulos se trancassem no quarto, dissessem assim: agora o que vai ser da gente? Ele estava preocupado só com eles. Enquanto Maria Madalena continuava indo servir Jesus, mesmo quando muita gente disse: é perigoso, mulher. Aí ela dizia: talvez, imagino eu, tá? Perigoso é a vida que eu vivia com os demônios. Isso era perigoso. Perigoso era morrer sem salvação. Se for a minha hora, agora eu vou para o céu. E olha o que está escrito e registrado em João capítulo 20, por favor. Em João capítulo 20. João capítulo 20. E o versículo é o de número 1. Aliás, versículo 11, perdão. Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? E ela lhe disse: porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. E disse-lhe Jesus: mulher, por que choras e quem buscais? E ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Imagina só se uma mulher sozinha, até um homem sozinho, consegue levar com facilidade o corpo de alguém morto, como ela está pensando. Mas ela não está fazendo isso pensando em si ou no esforço. Aquele desejo de servir não apagou-se nela. O desejo de servir no salvo, ele não apaga-se com a dificuldade, com aquilo que é só por conveniência dele. Se der, eu sirvo. Se não der, eu repenso. Para o salvo não é assim. E olha o versículo de número 16. Disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. E disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos
e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E para ficar claro que é da mesma pessoa que estamos falando, versículo 18. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor, o que ele também lhe dissera isso. Maria chega para os discípulos, e tem discípulo que tira a onda dela, viu? Como assim ele ia aparecer para você, com o passado que você tinha, e não ia aparecer para nós? Nós andávamos com ele, nós ajudamos ele a te libertar daqueles demônios horríveis, que você nem lembra que tinha boa parte deles. Mas muitos deles ainda não tinham conhecido o verdadeiro caminho, a verdadeira verdade e a verdadeira vida. E Jesus se revela a ela, porque para ela não era mistério. Ela não precisou tocar no lado de Jesus como Tomé. Ela não desacreditou, ela não desdenhou, porque ela é salva. Ela não quer guardar isso para ela, porque pregar o Evangelho é dizer o mesmo caminho, é verdade e a vida que eu conheci e mudou a minha história, vai mudar a sua também. Se você conhecer Jesus, os seus pecados serão perdoados, sua vida será lavada, remida e a sua alma será salva em nome de Jesus. Este é o verdadeiro caminho, esta é a verdadeira verdade e esta é a única vida, vida eterna de verdade. E não existe outro caminho, e não existe outra verdade. E se você ainda não tem servido a Deus, este é um sinal grande que você precisa agora se dispor para conhecer esse caminho. Os discípulos falavam muito de milagres, mas poucos deles tinham entendido dentro dos 3 anos e meio que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para e dar a vida em resgate de muitos. Se Jesus, que é o centro do Evangelho, não tivesse se entregado e tivesse o mesmo pensamento de muita gente até hoje, estávamos mortos em nossos pecados. Receber algo é muito bom, mas entender o poder de entregar é muito melhor. Fiquem de pé, por favor. O Senhor Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Mas você sabe que essa luz não foi reconhecida, né? Jesus, sem praticar maldade nenhuma contra ninguém, foi chamado de Beelzebu, chefe dos demônios. Olha a gravidade da palavra que falaram para ele. Olha o tamanho do pecado. Beelzebu. Terrível, né? Terrível. Ele dizia que muita gente queria se assentar na cadeira do Moisés. A cadeira do Moisés eram as poltronas principais. Ficavam na frente, eram luxuosas. E tem gente que quer só isso. É uma triste realidade, mas na linha do tempo que estamos até Jesus voltar, vai ser daí para pior. Então, qual é a nossa oração e a nossa pregação? Que cada pessoa que ouvir o verdadeiro Evangelho conheça Jesus como único, suficiente, exclusivo, eterno Salvador e trilhe este caminho, conheça essa verdade e receba esta vida com abundância. Porque quem recebe vai nos ajudar a servir. A Maria Madalena não precisava ser diaconisa, evangelista,
pastora, ou até estão inventando hoje em dia cargo eclesiástico, principalmente para mulheres, apóstola. Não tem nem concordância verbal, querido, apóstola. Se esse povo que é apóstolo hoje prestasse atenção que os apóstolos passavam antigamente, tinha muita gente que ia entregar o cargo. Porque teve apóstolo que foi cerrado no meio. Teve outro que foi jogado para os leões. Outro foi pendurado de cabeça para baixo e crucificado. Teve um apóstolo que não morreu, mas foi jogado por 2 vezes dentro de um tonel de óleo fervendo. E depois morreu solitário na ilha de Patmos. Esses são os apóstolos de Jesus, que o próprio Jesus consagrou. Jesus falou para um dos seus maiores apóstolos: vai chegar um momento que você vai querer ir para um lado e vão te jogar para o outro. E já falava isso da morte com que ele havia de morrer. E ele não tinha entendido na época. Acho que apóstolo é usar um anelzão de ouro, usar um candelabro assim atrás, falar eu sou apóstolo. O povo não sabe nem o que é um candelabro direito. Se soubessem. Nós precisamos conhecer o simples que é poderoso. O simples que é poderoso. O caminho, a verdade e a vida. Aí se você falar, Jesus, eu quero te conhecer, Jesus vai olhar para você e vai dizer, eu estou aqui há tanto tempo, me conheça. Peça com a sinceridade do teu coração hoje, abre o teu coração, desculpa a minha franqueza, eu não quero saber se você está aqui há muito tempo ou não. Pastor, e se eu estou de uniforme e não conheço Jesus? Se eu fosse você, eu abriria o coração agora e diria, Senhor, não quero saber de uniforme, de tempo de igreja. Eu quero te conhecer. Porque tem muita gente dizendo que conhece Jesus. E quando chegar o dia do juízo final, muitos, não poucos, ouvirão, não vos conheço. Não, mas eu te conhecia. Preguei no teu nome, eu profetizei até o que o Senhor não mandou. Não vos conheço. Vamos orar para que nós conheçamos a Jesus? Pastor, mas eu conheci Ele como meu Salvador. Mas você pode aprofundar esse conhecimento. Faz parte de um dos assuntos do seu projeto de vida para o ano de 2025. Se você não pegou o projeto, vai pegar. A intimidade com Deus está aqui, ó, desse lado direito. Você tem que transbordar na intimidade, conhecer a Deus. Os pecados vão começar a desaparecer. O número de erro vai diminuir. A murmuração vai ser extinta da sua boca. Não vai ter espaço para isso, porque vai ter temor de Deus. Você não vai ser aquela pessoa que pragueja. Não. Você vai entender até na luta o que Deus tem para você ali. Vamos orar para conhecer o nosso Deus? Fecha os teus olhos. E se alguém aqui ainda não entregou a vida para Jesus e não confessou como o único, suficiente, exclusivo, eterno Salvador, você precisa entregar tua vida para Jesus primeiro. Quer conhecê-lo? Reconheça-o primeiro. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus hoje e confessá-lo como meu único Senhor e Salvador. Se você quer e nunca fez isso, dá um sinal com sua mão. Experimente e observe o que irá acontecer nos próximos dias. Pregadores do Telhado. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor.